Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o Gráficos no Radar desta segunda-feira. E a primeira sessão do mês de setembro foi marcada pelo volume reduzido devido ao feriado americano em comemoração ao Dia do Trabalho. Aliado a isso, a queda do minério superior a 4% reforçou a correção de curto prazo. Graficamente, o Ibovespa ameaça perder a região dos 135 mil pontos, cenário que, se confirmado, abriria caminho para o patamar dos 133.350 pontos nos próximos dias. Começando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de continuidade do movimento corretivo após a consolidação de topo na região dos 137.350 pontos. Graficamente, observamos o índice pressionando a região de suporte mais próxima aos 135 mil pontos. Um cenário que, se confirmado para os próximos dias, reforçaria a via de baixa do nosso índice, podendo buscar suporte na região de média mais longa, indicada aos 133.350 pontos. Destaco para a sessão dessa segunda-feira o baixo volume devido ao feriado norte-americano e a possibilidade de consolidação de um oco, caso o Ibovespa volte a subir nos próximos dias, porém sem superar o patamar dos 136.500 pontos, quando possibilitaria a formação do segundo ombro da estrutura gráfica. De qualquer maneira, seja pelo cenário de perda de suporte que temos agora, ou para uma eventual formação de oco, ambos tratam-se de movimentos corretivos de baixa para o índice Bovespa. Passando para as ações, começamos com o Petro 4, ativo que testa nesse momento a região de fundo mais próxima, indicada aos R$ 38,90. Caso ela venha a perder esse patamar, teria aqui dois pontos de teste. O primeiro, a linha de alta, que vem se formando em nosso gráfico diário, que iria sugerir ali suporte aos R$ 38,43. Nesse caso, ainda preservaria a possibilidade de formação de um fundo ascendente. Porém, caso ele perca essa região, a próxima linha de suporte mais consolidada ficaria aos R$ 37,90. Nesse caso, passaríamos a enxergar uma Petro 4 dentro de uma lateralização de curto prazo. Passando para as ações da Vale, o dia hoje foi de abertura em gap de baixa e teste de suporte indicado aos R$ 58,50. O cenário pede atenção para a possível formação de fundo nesse patamar, quando possibilitaria a retomada do movimento de alta no curto prazo. Porém, caso ele venha a confirmar a perda da região dos R$ 58,50, reforçaria o entendimento de uma tendência mais neutra para as ações da Vale, e nesse caso, encontraria um suporte no patamar dos R$ 57,40. Analisamos agora as ações do Banco do Brasil, ativo que apresenta uma tendência neutra no curto prazo, com suporte mais próximo indicado na região dos R$ 27,96 e resistência aos R$ 28,90. Para a indicação de uma nova direção para os preços, é importante que ele rompa o patamar dos R$ 28,90, nesse caso favorecendo a sequência do movimento de alta em direção aos R$ 29,80, aqui como patamar de resistência projetado por Fibonacci. No sentido oposto, caso as ações do Banco do Brasil venham a perder a região dos R$ 27,96, abriria caminho para o importante nível de suporte marcado aos R$ 27. Para as ações ordinárias da Copasa, o cenário é de lateralização no curto prazo, tendo suporte mais relevante indicado na região dos R$ 23 e resistência projetada aos R$ 24,10. A atenção fica nesse momento para uma eventual perda de suporte, o que abriria caminho para buscar uma nova região de fundo dentro da estrutura de canal de alta que observamos no nosso gráfico diário. Na eventual confirmação desse cenário, a próxima região de suporte ficaria indicada aos R$ 22,10. Passamos agora para as ações da CPFL. O cenário é de desconfiguração da compra anterior. Isso porque o ativo chegou a confirmar o rompimento do patamar dos R$ 33,90, inclusive acompanhado de bom volume comprador, o que garantiu a formação de um gatilho técnico de compra. Porém, a abertura em gap de baixa no dia de hoje, distanciando o preço do seu patamar anterior, reforça novamente um cenário neutro, desconfigurando assim a operação compradora anterior. Desta maneira, as ações da CPFL precisam novamente indicar um novo ponto de entrada, seja pelo rompimento agora dos R$ 34,10 ou pela perda do nível de suporte dos R$ 32,20. Agora, as ações da RB Brasil. O ativo segue apresentando uma estrutura de alta esticada, o que afasta a entrada de um volume comprador mais significativo.
Graficamente, temos um papel testando o patamar de resistência projetado na região dos R$ 50,20. Caso ele venha confirmar o rompimento desse patamar, teríamos um próximo topo marcado aos R$ 54,50. Tecnicamente, observamos algumas divergências, ou seja, sinais que mostram enfraquecimento das compras recentes, como o caso de volume, nesse momento mais concentrado na venda, o IFR na região de 88, considerado já sobrecompra, e médias bem dilatadas. A estrutura em si pede uma realização um pouco mais condizente, buscando, por exemplo, suporte aos R$ 44,50, quando o mercado voltaria a avaliar uma nova estrutura de entrada. Para as BDRs do Banco Inter, o dia foi de teste de média na região dos R$ 39,70. Vale observar que a estrutura oferece a possibilidade de formação de fundo e a retomada do movimento de alta de curto prazo. Porém, a estrutura ainda não foi consolidada, permitindo, inclusive, a retomada do movimento de queda dos preços para os próximos dias. Caso ele não respeite o patamar indicado dos R$ 39,70, a próxima região de fundo marcada ficaria na nossa linha de tendência de alta, nesse caso, marcada aos R$ 38,30. De qualquer maneira, seja para o 39,70 ou para os 38,30, a BDR do Banco Inter precisa primeiramente consolidar o novo gatilho de compra. Agora, as ações da Boa Safra. Ativo que indica a formação de um segundo fundo duplo no patamar dos R$ 12,75, o que possibilita a formação de uma estrutura de reversão para os próximos dias. Esse cenário só será confirmado após o rompimento dos R$ 13,65. Uma vez confirmado, possibilitaria a projeção de um novo objetivo aos R$ 14,55, cenário que confirmaria o fim da tendência de baixa e a possibilidade de uma reversão de alta. Agora, analisamos as ações da Azul, ativo que volta a se destacar como a principal queda do nosso índice Bovespa na sessão dessa segunda-feira. O cenário é de teste de suporte projetado na região dos R$ 4,50, aqui representando 50% da projeção de Fibonacci. Caso ele venha a respeitar essa região, possibilitaria o início de movimento corretivo, que será contra sua tendência principal que permanece de baixa. Porém, vale reforçar que, mesmo com sinais de queda esticada, como o preço fora de bandas de Bollinger, volume caindo e IFR a 13,94, ainda assim não temos um fundo consolidado ou uma figura de reversão registrada. Para as ações da Equatorial, o dia hoje foi de teste de resistência indicado no patamar dos R$ 34,50. Vale observar que essa estrutura remete à possibilidade de formação de um novo pullback invertido, ou seja, a formação de um novo gatilho de venda. Caso o preço venha a romper essa região dos R$ 34,50 nos próximos dias, ela estaria dando sinais claros de desconfiguração da venda, porém sem oferecer um novo gatilho de entrada para a ponta comprada. Na confirmação do pullback invertido, a próxima linha de suporte ficaria indicada na região dos R$ 33,35, seguido de R$ 31,90. Passamos agora para as ações da Casa Bahia. Graficamente, observamos a formação de um harami de baixa, ou seja, uma figura que remete à reversão de tendência. Isso após um rally de alta das últimas semanas. A estrutura oferece aqui a possibilidade de renovação de mínima registrada hoje a R$ 6,96 e um ponto de entrada para os vendedores no curto prazo. Caso consolide esse cenário, a região de suporte mais próxima ficaria indicada no patamar dos R$ 5,95. Em relação à resistência, nesse momento permanece na região dos R$ 7,80, próxima à nossa média de 200 períodos. Já para a Magazine Luiza, o dia foi de continuidade do movimento de baixa, após perder a região de suporte marcada aos R$ 12,55. Graficamente, o papel pode encontrar fundo no nível dos R$ 11,55 e o nível de suporte mais relevante no patamar dos R$ 10,70. O candle que observamos nesse momento levemente positivo retrata apenas a realização das quedas anteriores. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Braskem, ativo que consolidou o rompimento do patamar de resistência dos R$ 17,95 e agora caminha em direção à região de topo mais próxima, marcada dos R$ 18,90, aqui representando um ganho potencial de 2,41%. Região que, se vencida, abriria espaço para buscar a resistência aos R$ 19,55. Nesse caso,
o ganho potencial já subiria para 5,91%. O stop técnico para essa operação ficaria em torno de 4,80%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima semana e um próspero mês de setembro.